Louvado seja o nome do Senhor. Estamos ao vivo pela Rádio Popular FM. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. O programa ao vivo é assim mesmo, né? O programa ao vivo nós fazemos junto com o telespectador, né? Junto com você que está aí participando pela rede social, pelo Facebook. Eu sou o missionário Renato e nós estamos aqui, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Um pouquinho de problema aqui técnico, mas já resolvemos ao vivo, né? Quero te chamar aqui para fazer esse programa junto comigo, para que a gente tenha uma tarde abençoada. Sombra do Senhor, Aline Barros. Aleluia, faz o programa junto comigo. E eu quero começar o programa já dizendo... E esse programa tem oferecimento da Radical Motos, né? A Radical Motos, para quem não conhece, fica ali na Avenida Transamazônica, né? Sem número. A Radical Motos está com uma promoção, né? A partir do dia 1º até o dia 15 você tem uma promoção de pneus Kenda adicional, 5% adicional, amém? Você passa lá, indica 2 amigos e você tem uma lavagem de moto inteiramente grátis, tá bom? São 4 horas e 7 minutos. Eu sou o missionário Renato. E esse é o programa No Alvo da Verdade Bíblica. Aqui não tem meia conversa, aqui as pessoas não abrem a Bíblia onde elas querem. Aqui é o Espírito Santo do Senhor, né, que fala através da sua palavra, amém? Não sou eu, a Bíblia está aqui, né? Deus é que vai escolher a palavra hoje, né? Então é uma palavra forte, eu tenho certeza, que você possa estar focado, porque você não vai perder seu tempo, tá bom? Vou ser bem rápido hoje, vou dar uma palavra e a gente vai orar junto, para que o Brasil Novo venha, né, a crescer, né, tanto espiritualmente, materialmente, como em paz, com alegria, como uma cidade produtiva para produzir frutos, né, e uma cidade abençoada, amém? Missionário Renato, 16 horas e 8 minutos, né, glória a Deus, usa-me, né? Oh, aleluia! Como abrigo no deserto. Horas e 9 minutos, eu quero fazer menção aqui da palavra do Senhor, porque aqui é um programa que a palavra do Senhor, ela é prioridade em nossas vidas, né? Alguém já se deparou com uma autoridade dentro de uma igreja, dentro de um cargo eclesiástico, né? Eclesiástico, chamado pastor, né, da igreja, né? O anjo da igreja, o sacerdote da igreja. Muitas pessoas pensam que eu estou no programa para falar mal de pastor, falar mal de igreja, mas não é isso. Nós temos que ser certos. Nós temos que dar a César o que é de César, né? A Bíblia cobra, a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é cobrado. Portanto, se você tem um cargo mais alto na igreja, mais alto você será cobrado, né? Terá menos rigor para a cobrança que será sua, né? Alguém já se deparou com um pastor que não visita as ovelhas, né? Alguém já se deparou com um pastor que só gosta de visitar aquelas ovelhas que, né, dão alguma coisa para ele, né? Tratam ele bem, né? Que animam ele, né? Que dizimam corretamente, ajudam na obra do Senhor, né? Financeiramente,
né? Alguns ajudam, né, na obra, doando o seu carro, doando o seu tempo para a obra do Senhor, né? Assim, levando várias coisas, várias bênçãos para a casa do pastor, mas o pastor não retribui, né? O pastor não retribui com uma visita, né? Eles separam pessoas dentro da igreja, né? Que ele diz que é fiel, né? Ele diz que é fiel a ele, diz que é fiel à palavra do Senhor, né? Porque tem que respeitar o chamado do pastor, né? Tem que respeitar a autoridade do pastor, né? Porque ele tem chamado, afinal de contas, né? Mas o que nós vimos em Tessalonicenses 4, nós vimos na palavra do Senhor, né? Vocês podem pegar a sua Bíblia, que Paulo ele trabalhava, né? Paulo ele trabalhava para não ser um peso para a igreja, né? Paulo ele tinha um emprego, Paulo, Tito, Timóteo, eles iam, né, para os campos, eles iam nas viagens missionárias, e a igreja supria as necessidades deles, mas as necessidades para eles se manterem fisicamente durante a viagem, né? Porque eles não haviam nenhum recurso, não havia um carro importado como hoje, não havia uma Hilux, uma Triton, né, possante com ar-condicionado, como existe hoje, que as pessoas hoje entram num carro com ar-condicionado e não querem mais pisar na lama, não querem entrar dentro de um travessão, não querem visitar uma casa de tauba, uma casa humilde, né? Uma família humilde, uma família que só tem o quê? Um sofá para oferecer e um copo com água para ele beber, né? As pessoas não querem mais isso não, as pessoas querem visitar casas de luxo, né? As pessoas querem visitar aquelas ovelhas que tem bastante gordura, não é isso mesmo? Aquelas ovelhas que vão suprir eles na necessidade, na conta dele no final do mês, né? Na conta bancária dele, recheada de zeros, né? Bastante zero lá, né? É 1 milhão, é 2 milhões, né? Então, as pessoas, os sacerdotes das igrejas hoje, querem ser supridos assim, né? Uma galinha caipira, com porco, né? Com, quem sabe, alguma coisa material, entendeu? Um aparelho de som, né? Para a igreja, né? E as pessoas pensam que estão sendo fiel a Deus, que estão sendo fiel à palavra do Senhor. E aí o lobo mau que está na pele de ovelha, que está na pele de pastor, de sacerdote, ele se aproveita da situação e ainda ameaça as pessoas, dizendo que se elas não forem fiel a Deus, que os gafanhotos vão tomar conta da vida dela, vão destruir a vida dela, né? Vão destruir a vida daquela ovelha, que não é fiel a Deus. A Bíblia diz lá em Malaquias 3:10, roubará o homem a Deus, né? E os pastores falam com toda a autoridade, né? Roubará sim, nos dízimos e nas ofertas, né? É o capítulo e o versículo mais pregado nas igrejas. É a fidelidade do crente com Deus, né? É a fidelidade do crente com Deus. Então, nós vemos o quê? Nós vemos que o próprio Senhor chamou a atenção aqui em Ezequiel 34, se você tiver uma Bíblia, você pode ler. A Bíblia diz assim, ela declara, irmão, examine as Escrituras. Ezequiel 34, a palavra do Senhor vai dizer assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza, e dize aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, não devem os pastores apacentar ovelhas? Não devem os pastores cuidar das ovelhas? Não devem os pastores, né, tomarem conta das ovelhas? Irmãos, quantas ovelhas estão dentro de um quarto, né? Quantas ovelhas estão morrendo de ansiedade e de depressão, porque elas não têm condições financeiras para chamar o pastor, e quando chama o pastor está sempre ocupado, os pastores estão sempre nas convenções, os pastores estão sempre, né, obedecendo à altura, às suas convenções, né, o seu chamado, estão sempre, né, honrando, né, os compromissos, né, de cargos, né, de lideranças, né? E aí entra Deus na palavra e nos fala, né? Comeis a gordura e vos vestir da lã. Eles comem a carne, eles comem aquilo que as ovelhas oferecem, que é o melhor, que é a sua gordura, é a sua lã, quem sabe, né, é o seu tempo, quem sabe é alguma coisa boa que ela tem, né? Tem pessoas que têm oficina de carro,
Tem pessoas aí que tem mercados, né? Tem pessoas que têm lojas, tem pessoas que têm posto de gasolina, tem pessoas, né, que possuem uma renda no final do mês, mas os pastores vão visitar essas pessoas, porque é a gordura que eles querem, né? É a gordura, é a lã que eles querem. Eles não querem mexer com uma ovelha machucada, caída. Eles não querem mexer com uma ovelha que dá muito trabalho, uma ovelha que bebe, uma ovelha que se prostitui, uma ovelha, né, que aos olhos dele vai dar muito trabalho. Ele quer uma ovelha preparada, ele quer uma ovelha já com ministério, ele quer uma ovelha, né, aprovada por Deus, ele quer já uma ovelha já com ministério feito, com loja, né? Eles querem uma ovelha que tenha uma lã, uma gordura para suprir as necessidades dele, e ele ainda diz que é da obra do Senhor, né? Mas Paulo trabalhava para não ser um peso para a igreja. O próprio Paulo faz menção na Bíblia. Depois você pode entrar nos comentários e perguntar para mim aonde que está escrito isso, que eu vou te levar na Bíblia. Porque Paulo falou: aquele que não trabalha, que não coma, que não trabalha, que não coma. Porque há entre nós alguns irmãos que estão se beneficiando, né? Que estão usando do Evangelho, estão usando da obra do Senhor para se beneficiar a si próprio, né? Paulo falava sobre isso, e o Paulo trabalhava contigo para não ser o quê? Para não ser um peso para a igreja, para que houvesse, né, uma comunhão só espiritual, para que Deus derramasse o espiritual, para que Deus derramasse os dons, para que Deus derramasse profecias, para que Deus curasse o paralítico, para que Deus curasse os cegos, para que quando o irmão lá colocasse a mão sobre os enfermos e profetizasse sobre a vida daquele homem, ele tivesse a vida restaurada e transformada. Eu lanço uma pergunta para você: por que a vida de muitas pessoas hoje não é transformada mais? Porque hoje as pessoas vão para o monte, pagam um preço de oração, de sacrifício, se consagram, e Deus muitas vezes realiza o milagre, realiza a maravilha. Não é por merecimento dele, não. É por causa da misericórdia. Hoje há muitos crentes, há muitos cristãos hoje que estão sendo abençoados, mas não é abençoado porque Deus está abençoando, é abençoado por causa da misericórdia. É por causa da misericórdia, é porque Deus zela pela palavra dele. Deus ele não zela por mentira, mas ele zela pela palavra dele. Deus vai continuar honrando aqui, ó, é a palavra dele. Porque muitos pastores estão em adultério, porque muitos pastores estão com o altar quebrado dentro da igreja, porque muitos pastores estão vivendo uma vida totalmente contrária à Bíblia, mas Deus ainda está usando. Por quê, irmão? Por quê? Você quer que eu responda essa pergunta? É simples. Porque o que Deus deu ao homem, Deus não toma. Porque Deus ele não é um Deus que ele dá e ele toma. Não. Se ele batizou com o Espírito Santo, a pessoa vai continuar batizada com o Espírito Santo. Se ela derramou algum dom de profecia, vai continuar com a profecia, porque Deus não toma. Deus se afasta, mas Deus não toma. E outra coisa, dentro das igrejas, existem pessoas que precisam ser abençoadas. Tem pessoas que pagam preço mesmo, que são fiéis aos ensinamentos. São pessoas que são fiéis aos estatutos. Tem pessoas que são fiéis a Deus ainda. E é por isso que Deus derrama a sua misericórdia. E é por isso que Deus muitas vezes usa um homem adúltero, usa um homem, sabe, em pecado. Porque Deus zela pela palavra dele. Não pelo homem pecador, mas pela palavra dele. É pelos mandamentos. A palavra de Deus, ela se renova cada dia. O Espírito de Deus é um Espírito misericordioso. É um Espírito de perdão. O homem não perdoa. Muitas vezes, o homem que está dando profecia, ele é incapaz de perdoar uma pessoa. Muitas vezes, o homem que está em cima do púlpito, pregando a verdade, ele não vive a verdade. Muitas vezes, um homem que ele ora no monte, ele não ora dentro de casa para a tua família. Deus me revela muitas coisas, irmãos. Muitas vezes você vê um profeta abençoado, mas ele é abençoado na rua, não é abençoado dentro de casa. Louvado seja o nome do Senhor. Não se confunda, irmãos, porque a palavra de Deus, ela não mente. Ela não mente, a palavra do Senhor, ela não mente. A palavra de Deus ela é verdadeira. Ela é viva e eficaz. Comeis a gordura e vos vestis da lã. Matai o cevado, mas não apacentai as ovelhas.
as fracas não se fortalecem. As ovelhas que estão fracas dentro dos ministérios, elas não conseguem se fortalecer, elas não conseguem se livrar do pecado. Você sabe por quê, irmão? Porque o próprio sacerdote da igreja está em pecado. O próprio sacerdote da igreja não está levando uma vida condizendo com a palavra do Senhor. Tem uma frase que eu gosto muito, de Billy Graham, que diz assim: seja fiel ao seu pastor, se ele for fiel à palavra. Seja submisso ao seu pastor, se ele for submisso à palavra de Deus. Eu não estou aqui querendo ser nada contra pastor nenhum, mas a própria palavra em Ezequiel 34 está profetizando contra os pastores de Israel. As fracas não se fortalecem, as doentes não curastes, e as quebradas não ligaste, as que estão fraturadas, feridas, você não cura. E as desgarradas não tornaste a trazer. As desgarradas, as afastadas dos ministérios, vocês não vão atrás para trazer de volta. Vocês não vão atrás para trazer de volta. Vocês preferem cuidar daquelas ovelhas que te dão uma vida de conforto, que te dão um guaraná, um bolo, né? Que te dão uma festa. É isso que vocês querem. É isso que vocês querem. Uma gasolina para o seu carro, um pneu, uma peça para o seu carro, né? Aí é bom, uma ovelha dessa é gostoso demais. Agora visitar uma ovelha doente, uma ovelha que caiu no pecado, uma ovelha que não tem força para voltar para o ministério, ninguém quer mais não. Século 21, 2020, ninguém quer mais não. As desgarradas, as afastadas não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas o rigor da dureza. E assim mesmo eles pregam a dureza, eles pregam o estatuto das igrejas. Irmãos, vocês estão em pecado, a igreja não está sendo abençoada por culpa de vocês. Sabe como é que é? Eles pregam com dureza. Aí a igreja vai para casa, a ovelha vai para casa, além do problema que ela levou para a igreja, que ela entrou na igreja, a ovelha vai oprimida para casa, pensando que levou mais um problema para a igreja, porque a igreja não está sendo abençoada por causa dela, por causa do pecado dela. E é nesse tipo de fraqueza que os falsos profetas, falsos pastores, eles trabalham. Você vai para a igreja se sentindo culpado da igreja, que a igreja não está crescendo espiritualmente, o ciclo de oração já não tem mais testemunho, já não tem mais fruto para apresentar, porque você se sente culpado pelo teu pecado. Assim se espalham por não haver pastor. Elas, as ovelhas, assim elas se espalham por não haver pastores, por não haver quem tome conta delas. Elas vão para sai do ministério, vai para outro ministério, vai para outro ministério, porque elas estão naquela aflição e naquela carência de serem recebidas como Jesus as recebeu, né? Porque Jesus não faz acepção de pessoas, o homem faz acepção de pessoas. Eu não disse nome até agora aqui de pastor nenhum, eu estou só falando sobre Ezequiel 34. Seria muito fácil eu chegar aqui e dizer nomes, seria muito fácil para mim. Só que o Espírito do Senhor não envergonha ninguém. Essa palavra aqui é uma palavra para você entrar pela porta. E não pular o curral. É para você entrar pela porta das ovelhas. Meu querido, é para você entrar pela porta das ovelhas. Você não entendeu ainda? Vou repetir. O teu chamado é para você entrar pela porta das ovelhas. Não é pulando o curral, não. É pela porta das ovelhas. Assim se espalham por não haver pastor. Né? Assim se espalham por não haver pastor. Não tem pastor. Você procura um pastor para dar um conselho sobre a sua separação, para dar um conselho sobre a sua bebida, para dar um conselho sobre a sua fraqueza, sobre a minha fraqueza, né? Eu quero me livrar da mentira, não posso porque não tenho quem me aconselhe. Assim se espalham por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo. Elas se tornam presas fáceis, sabe para quem? Para todas as feras do campo. Quem são essas feras do campo? São os falsos profetas, que vêm de cidades em cidades, passam para o Brasil Novo, pregam o que eles querem, eles preparam uma pregação para fazer o quê? Mexer na fraqueza daquela ovelha que está sem pastor há muito tempo, né? Algumas caem na conversa, procurando um refúgio, procurando socorro para a tua dor, para a tua ferida, e acabam quebrando a cara mais ainda, porque ele não é o pastor dela,
ele veio para aproveitar, ele veio como lobo, para lamber a ferida, para machucar mais a ferida dela, né? Para acabar com a vida dela. E tornam-se pasto, tornam-se presas para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes, assim diz o Senhor, e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por todas as faces da terra, sem haver quem perguntasse por elas, sem quem as buscasse. Deus está falando aqui das ovelhas, que Ele escolheu e Ele confiou essas ovelhas a um pastor, né? Mas Ele viu lá de cima, lá do sublime trono, que as ovelhas dele estavam separadas, que estavam desgarradas, né? Que estavam espalhadas por falta de liderança, por falta de pastores. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor. Olha, essa palavra aqui é forte. A palavra aqui não está dizendo que é o missionário Renato que está falando, que não é a Rádio Popular que está falando, mas aqui é o próprio Deus falando. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues às aves de rapina, né? E as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastor, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas. Ele vai tomar das mãos dos pastores as suas ovelhas. Ele vai arrebatar essas ovelhas para ele, vai trazer para ele essas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmo, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto, de comida, de presa, de vítima. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só o que Deus está falando. Eu mesmo, porque assim diz o Senhor: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como um pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas. Ele livrará de todos os lugares por onde andam espalhadas, nos lugares nublados e de escuridão. Louvado seja o nome do Senhor. E tirará dos povos e congregai dos países, e atrarei a sua própria terra, e apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. Em bons pastos e apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão um bom redil, pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Assim diz o Senhor. Ezequiel 34, não sou eu que está falando, é a própria palavra do Senhor. Irmãos, a Bíblia tem 66 livros, né? 66 livros. E as pessoas escolhem o versículo que querem pregar, o versículo que querem tirar proveito das ovelhas, né? E esquecem de ler essas profecias fortes contra os maus pastores, contra as más lideranças. A Bíblia diz em Apocalipse 22:14, para quem não sabe, Apocalipse 22:14 diz: e ficaram de fora os cães, que são os maus pastores, que
que são os mais... e ficaram de fora os cães, que são os maus pastores, os maus obreiros, né? Os mentirosos, né? Os feiticeiros, os idólatras, os adúlteros, os feiticeiros, os beberrões, né? Ficaram de fora todo esse povo, né? Apocalipse 22:14, você pode ler agora lá, se você tiver de posse da tua palavra de Deus, leia junto comigo e você vai ver quem está falando a verdade, se não é a palavra de Deus. Portanto, você que é pastor, Deus está te vendo. Se você está apacentando, se você está cuidando só daquelas ovelhas que te bancam no final do mês, que dão lucro para o teu conforto, você vai ser cobrado. Você vai ser cobrado. Talvez você já tenha feito até um pacto com o diabo. Talvez você já tenha colocado a maçonaria dentro da tua igreja. Talvez você já tenha se corrompido e achado que o inferno é melhor. Mas eu estou aqui pregando a palavra de Deus e não atrapalhe o meu trabalho. Porque eu quero ir morar na Nova Jerusalém, naquela casa que Deus preparou para mim. Jesus disse que lá para onde ele foi, há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas, senão não teria dito. Portanto, se você colocou a maçonaria dentro da igreja, se você já se vendeu, se você já se corrompeu, se você aceitou os estatutos da tua convenção, se você já se corrompeu financeiramente, se você já colocou a maçonaria dentro da tua igreja, se arrependa, ainda há tempo ainda. O Espírito Santo está na terra. O Espírito Santo está na terra e Ele está falando com você nesse momento, que é para você se arrepender. Você colocou a maçonaria dentro da igreja, você sabe disso. A maçonaria, você sabe a quem pertence. Tu colocou os rituais da maçonaria dentro da tua igreja, e é por isso que paralítico não anda mais. É por isso que muitas ovelhas estão desgarradas. Você permitiu que elas fugissem. Sabe por quê? Porque você só quer visitar aqueles que dizimam no final do mês. E ainda tem uma palavra de maldição e uma palavra que ameaça elas no final do mês. Que se elas não forem fiel a Deus, os gafanhotos, ela vai ter uma vida toda destruída. Mas eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei que lá embaixo daquele carro, com cheiro de vale da sombra da morte, louvado seja o nome do Senhor, Deus estava comigo. Deus nunca me desamparou. Deus nunca me desamparou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus me trouxe aqui hoje para falar essa palavra, porque está insuportável, está difícil, viu? Se você se corrompeu, se arrependa. Eu vou orar pela sua vida, vou orar por minha vida, para que a gente venha se arrepender e para que a gente venha a viver a palavra de Deus. Não é pregar não, não é só eu olhar um versículo aqui e pregar não, é eu viver. É eu trazer para a minha vida e para a minha família tudo que eu estou pregando aqui. Porque a palavra de Deus, ela é espada. Ela é espada. A palavra de Deus, ela é espada. Ela é espada. Ela entra, ela é espada de dois gumes. Ela penetra, ela é mais penetrante, né? Que uma espada de dois gumes, dando discernimento. Entre juntas, ela vai até juntas e medulas, causando discernimento. Então você prega a verdade, viva a verdade, não seja hipócrita dentro da igreja. As suas ovelhas estão caindo fora, porque você não visita mais, você não cuida mais, só quer a lã daquelas que são fiéis, e ainda diz que são fiéis a Deus ainda. Nunca foram fiéis a Deus. E as ovelhas que ajudam pastores para querer cargo dentro das igrejas, são piores do que o próprio pastor que está se corrompendo por dentro e levando um bocado para o buraco, para o inferno junto com ele. Está aqui em Ezequiel 34. São 16 horas e 35 minutos. Mais um hino para você e vamos lá de Fora da Cruz. Aleluia! 4:25.
só, eu quero mandar um forte abraço aqui para Ellen Cardoso. Ellen, boa tarde para você, filho, em nome do Senhor Jesus. Deus continue te cuidando, Deus continue te abençoando, que você seja essa pessoa maravilhosamente. Eu tenho uma palavra para você, Ellen, não aceite palavra de maldição nenhuma, porque o Deus que te abençoou, o Deus que permitiu a tua família, o Deus que permitisse que você chegasse até onde você chegou, Ele vive e reina para todo sempre. Ele está de olho e Ele vai cobrar por tudo aquilo que eu falei aqui hoje. Não é mentira, porque é a palavra dele. Ele me colocou como profeta para me pregar a verdade. Muitos já se perderam, ficaram para trás, muitos se corromperam, mas eu continuo ainda inabalável, eu continuo de pé, e são vocês, é a Elenir, é a Ellen, é a Derian, é a Francisca, né? A Francisca Massinho, que me coloca de pé, intercedendo por essa obra, por esse trabalho, que eu tenho certeza que é de Deus. Foi Deus quem abriu essa porta, e a porta que Deus abre, ela não fecha. Mandar um forte abraço para Ellen Cardoso, né? Ellen, muito obrigado do coração. Para Francisca, né? Para Eleni Fernandes, ok? Muito obrigado por vocês. Para Deliana Cleto, que é minha esposa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quero mandar um forte abraço para todos, sem exceção. Todos aqueles que visualizam, todos aqueles que fazem parte do meu ministério, né? Que é o Ministério de Restaurando Vidas. O ministério fica em alta mira sobre a responsabilidade da pastora Cláudia. É uma pastora que me abraçou, que me deu a liberdade para me falar, né? Que não coloca nenhum impedimento para que eu possa falar a palavra do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. É um ministério Restaurando Vida. Eleni Fernandes, um forte abraço. Lembrando a vocês toda hora que esse programa ele tem um oferecimento, né? Da Radical Motos. A Radical Motos, ela tem uma promoção na quinzena, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Ela tem uma promoção na quinzena de pneus Kenda 5% adicional. Você indica dois amigos e você ganha uma lavagem inteiramente grátis, tá bom? A Radical Motos fica ali na Avenida Transamazônica, sem número, né? E ela fica ao lado ali, para quem não sabe, ali no asfalto, ela fica ali ao lado do Jardim Valadares, né? Fica ali ao lado do escritório, do loteamento do Jardim Valadares, né? É muito fácil a localização ali, para quem passa ali pelo Líder, ali na rua, no mesmo corredor do Líder ali, na rua de asfalto, é claro, na Transamazônica, e você vai ver a Radical. Você vai ser muito bem tratado lá, porque eu já levei minha moto lá, e o pessoal deu aquele grau, deu aquele talento na moto lá, e ficou muito bom, tá bom? Que vocês possam ter uma abordagem. Mas o que é a oração aí, botar a mão aí? Eu também quero, eu quero. Quem vai orar por mim? Você vai orar por mim, Ellen? Eu quero mandar um forte abraço ao pastor José Matias, que é lá da Cidade Alta, ao pastor Fábio, né? Ao pastor Manassés, né? Essa palavra foi para mim, foi para todos vocês, né? E para quem tem compromisso com a palavra, não doeu não. A espada não dói para quem tem compromisso com a verdade, né? Só dói para quem não tem, para quem é falso profeta, né? Aí vai doer um pouco porque não tem nada a ver com o reino do céu, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. São 4 horas e 41 minutos. Eu sou missionário Renata. Esse é o programa No Alvo da Verdade Bíblica. Mas eu quero orar por sua vida. Amém? Vamos orar junto comigo? Coloca a mão no teu coração. Apresenta o teu marido, apresenta a tua esposa, apresenta o teu ministério, apresenta a tua garganta que louva e adora o Senhor, o teu corpo, apresenta a tua família, apresenta o Estado do Brasil Novo, apresenta o prefeito Alexandre, apresenta todos aqueles que você quer apresentar. Aquele que você pensa que é impossível estar na presença de Deus, é esse que Deus vai agir, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, eu faço menção da tua palavra todos os dias à tarde, para que as pessoas possam se despertar do sono, meu Pai, do sono, sabe, daquele sono, meu Pai, que dorme, meu Pai, sobre a ignorância, né? Sem ter acesso à sabedoria que vem da parte do Senhor, porque muitas pessoas estão pregando um outro evangelho, já rasgaram a sua palavra, já tiraram tudo aquilo, meu Pai, que transforma a vida do ser humano pecador
para ser um ser humano oprimido. Estão oprimindo o teu povo, assim como eles estavam sobre a tutela, sobre os cuidados do faraó no Egito. Assim se encontra o teu povo hoje em dia, né, meu Deus? O Senhor tem visto, meu Pai, o teu povo oprimido, né? Oprimido, porque querem encontrar um desabafo, querem encontrar um representante, né? Estão num buraco negro, estão no obscuro do pecado e querem encontrar alguém que grite por eles, porque eles não têm mais força para sair desse buraco. E tu me colocaste aqui para ser representante desse povo, assim como Moisés liderou, meu Pai, de sair e foi buscar o teu povo lá do Egito, da escravidão de Faraó, 430 anos de escravidão. Eu garanto que Moisés era baixinho, Moisés ele não tinha muita estatura. Alguns teólogos chegam a fazer menção que Moisés era gago, né? Mas ele conduziu um povo. O Senhor deu a liderança para ele conduzir e falar, e ser a voz daquele povo de Israel, né? E hoje eu estou aqui fazendo o mesmo papel de Moisés. Eu estou sendo a voz do teu povo que está sendo oprimido por falsos profetas e falsos ensinamentos. Mas eu vim aqui, meu Deus, com a palavra que tu me deste nessa tarde, em Ezequiel 34. Ai daqueles pastores que não apacentam as minhas ovelhas. Ai daqueles pastores que não apacentam as minhas ovelhas. Ellen, o Senhor está te vendo. Derian, o Senhor está te vendo. Francisca, o Senhor está te vendo. O Senhor está te vendo, Francisca. Ellen, o Senhor está te vendo. Eleni, o Senhor está te vendo. Os olhos de Deus é como fogo consumidor. Aleluia. Os olhos de Deus é como fogo consumidor. Nada se perde. Eu estou aqui, meu Deus, para ser a voz desse povo. Toma a vida da Cássia Ravene. Toma a vida do Valdemídio. Toma a vida do Júlio Oliveira, meu Pai, comunicador aqui da Rádio Popular FM. Toma a situação desta rádio, meu Pai, da Rádio Popular FM 87.9, que abriu esse espaço para mim estar pregando a tua palavra. Meu Deus, repreende os falsos profetas. Coloca uma cegueira espiritual para que eles partam, meu Pai, para outra cidade, para outro lugar, porque aonde há um servo, um profeta do Senhor, eles têm que bater em retirada, Senhor, porque eles pregam tudo que é contra Deus, tudo que se levanta para fazer a obra de Deus, eles pregam o contrário. Meu Deus, eu estou aqui para representar o teu Espírito. Tu me levantaste como ministro da tua palavra, e eis aqui, meu Pai, a minha voz, a minha boca, o meu corpo, eis aqui o meu tempo, eis aqui a minha vida como sacrifício vivo para representar esse povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitos dizem que eu não vivo o que eu prego, mas aquele que começou a boa obra na minha vida, ele é fiel para terminar, e ele vai terminar. Eu estou aqui dando a minha parte para que ele venha terminar essa obra. Não queira ser Deus, não queira ser o juiz da minha vida, sabe? Não queira ser o juiz da minha vida, porque juiz ainda é Deus. Não queira me julgar, porque isso cabe a só Deus. Só Deus pode me julgar. Deus não pode nem julgar as pessoas que estão falando contra mim. No tempo dele, ele vai mostrar quem sou eu. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero deixar mais um louvor aqui para encerrar o programa. Sabe por quê? Porque Deus tocou-me, né? Então eu vou deixar esse louvor aqui para você, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha só que louvor bonito. Medite na letra desse hino. É para vocês. Fiquem todos com Deus e até segunda-feira, se Deus assim permitir.